Oi, pessoal. Como eu disse no e-mail, eu tentei transmitir ao vivo essa aula de diferenciabilidade, mas desde ontem a minha internet está ruim para fazer upload, então eu acho que ia dar muito problema fazer isso ao vivo, certo? Então eu estou gravando. Na quinta espero que resolvam já esse problema e aí no horário de aula eu fico ao vivo, a gente faz o último exercício disso e tira as dúvidas sobre diferenciabilidade, que, como eu disse, é a parte mais delicada, né, que eu acho do curso. Então, por isso que estamos bem lentamente, né, andando lentamente com essa parte. Bom, é, então vou lembrar a definição de diferenciabilidade, está aqui, né? Então, a função é diferenciável num ponto deste aberto A, se as duas derivadas parciais existem e esse limitão aqui vai para zero. Eu já coloquei aquela forma do zero zero, tá? Que eu acho muito mais fácil de usar. É, Então, se você não viu a parte um, veja antes da parte 2, obviamente. Na parte um, a gente trabalhou bem com essa definição aqui. Fizemos vários exemplos usando o limitão. Hoje, o objetivo não é usar tanto o limitão, é usar uns teoremas para você se livrar do limitão. Alguns pontos você vai ter que usar o limitão, não vai ter jeito, por isso que a gente ensina o limitão. Mas dá para se virar sem ele em alguns casos, né? Que é o que a gente vai ver hoje, certo? Então, ó, primeiro teorema, eu acho. Ah, não, preciso de uma definição antes. Está aqui. É, Você diz que uma função é de classe C1, vocês já devem ter conhecido essa definição, em um aberto A, se ela admite as derivadas parciais em A e são funções contínuas em A, certo? Então, as derivadas parciais de uma função de duas variáveis também são funções de duas variáveis, certo? Se essas duas funções de duas variáveis, né, a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y, existirem nesse aberto e mais ainda forem funções contínuas, você diz que é de classe C1, certo? Esse C é de continuidade mesmo, esse 1 é de derivada de primeira ordem. Por isso que é C1. Tem C2 também, que a gente vai ver que tem outras propriedades, mas enfim, vamos começar com C1, claro. Qual a importância, por enquanto, das funções de classe C1? Elas já são diferenciáveis. Então, se elas forem de classe C1, é suficiente para afirmar que a função é diferenciável. Então, está aqui o teorema. F é de classe C1 em A, então ela é diferenciável em todos os pontos de A. Ou simplesmente diferenciável, né? Quando você diz que a função é diferenciável, significa que é diferenciável em todos os pontos, né, do domínio aqui A. Tudo bem? Então, vamos ver como isso ajuda a você não ter que usar o limitão a todo momento. Então, esse exemplo aqui eu fiz na parte 1, só que eu só fiz no ponto 1, 2, se não me engano, ou 1, 1, não me lembro, acho que era 1, 2. Então, o exercício da parte 1 era, verifique que essa função aqui é diferenciável no 1, 2, por exemplo. Eu não lembro se era 1, 1, 2, mas tanto faz. E a gente fez por limitão. Nós calculamos as derivadas parciais no 1, 2, as duas, e depois substituímos lá no limitão e mostramos que o limitão vai para zero, portanto era diferenciável, certo? Vocês lembram? Percebe? Deu um trabalhinho só para fazer em um ponto. Deu um baita trabalho para fazer em um ponto. Agora, com aquele teorema anterior, você já faz todos os pontos por atacado e sem usar o limitão. Como? Calcula as duas derivadas parciais. Em relação a x, você trata o y como constante, né? Vai ficar y quadrado. Em relação a y, você trata o x como constante, 2xy. Está aqui. O que você vê? Essas duas funções de duas variáveis são contínuas em todo R2, né? São polinômios. Polinômio é sempre contínuo. Das funções elementares que a gente conhece, assim, são todas contínuas, né? Só quando você tem uma chave, alguma coisa assim, que você tem uma função descontínua, né? Então, essas duas derivadas parciais são contínuas em todo o R2, que é um grande aberto, né? O R2 é um aberto, o maior aberto que tem é o R2. Quer dizer, o maior aberto do R2 é o próprio R2, né? Então, usando aquele teorema, essas derivadas parciais serem contínuas significa que a função é de classe C1, por definição, né? E, portanto, pelo teorema, ela é diferenciável em todo o R2. Tudo bem? Sem limitão, sem nada. Apenas
notando que as derivadas parciais são contínuas, certo? Então esse teorema ajuda. Neste caso ajuda muito, né? Você não precisa usar o limitão em nenhum ponto. Claro que se você tiver uma função um pouco mais complicada, em alguns pontos você consegue resolver pelo teorema, em outros você tem que usar o limitão mesmo, não vai ter jeito. Vamos ver, eu já me esqueci quais são os exemplos. O próximo, aqui. Essa função também apareceu na parte 1 e nós calculamos por limitão no 0, 0. Então, eu vou fazer de novo nos outros pontos. De novo não, né? Vou fazer mais completo, na verdade, né? Porque eu vou ver em todos os pontos, não só no 0, 0. Naquele lá eu só pedia no 0, 0. Justamente porque o limitão você tem que fazer ponto por ponto. É difícil fazer vários pontos ao mesmo tempo, né? Fica em função do ponto, é difícil. Então, o limitão é mais para quando você tem um ponto ou outro. Por atacado você vai usar aquele teorema. Então tá, vamos verificar que ele é de classe C1. Na verdade é mais do que diferenciável, né? De classe C1. E vai implicar ser diferenciável, certo? Depois eu comento isso. C1 é mais forte que diferenciável. Ele implica diferenciável, mas existem funções diferenciáveis que não conseguem ser C1. No final eu vou dar um exemplo, tá? Então tá. Percebe aqui que eu vou ter que usar no 0, 0 a raiz não é derivável. Então não posso usar a regra de derivação onde zero é a raiz, que é no 0, 0. Certo? Regra da cadeia do cálculo 1. Então, nos pontos em que zero aqui dentro, isso eu comentei na parte 1, por isso que eu estou indo rápido. Como eu disse, assista a parte 1 se faz muito tempo que assistiu ou se não assistiu. Então, no 0, 0 eu tenho que usar a definição de derivada parcial, porque não posso usar a regra de derivação. Então, usando a definição de derivada parcial, olha ela aqui, no 0, né? Aqui é 0 mais h porque é no 0, 0, tá vendo? O acréscimo, como eu estou derivando em x, o acréscimo é só no x. Então, fica assim, dá h ao quadrado, h que é 0. Certo? Por que h quadrado, né? Porque fica h quarta na raiz é h quadrado. Certo? Ah, não preciso pôr módulo? Poderia, só que já é positivo, então eu tirei o módulo. Certo? Então, esse limite é zero e esse limite é a derivada parcial. Da mesma forma, você calcula a derivada em relação a y, dá zero também, tá? Só que o acréscimo vai estar aqui no h. E aqui vai estar zero, mas dá a mesma coisa, vai dar o h quadrado igualzinho. Então, a derivada parcial, as derivadas parciais no 0, 0, as duas são zero, certo? Aí, fora do 0, 0, aí eu posso usar a regra de derivação, porque fora do 0, 0, isso aqui já não zera mais. Então eu posso, a raiz é derivável, né? A raiz de cálculo 1, né? Ela é derivável quando o que está dentro não é zero, né? Num ponto que não é zero. Então vamos lá. Para x diferente de 0, 0, simplesmente usei as regras de derivação, ó. Deriva a raiz, 2 sobre a raiz. E depois multiplica pela derivada em relação a x do que está dentro da raiz. 4x3, certo? Regra da cadeia de cálculo 1. Aí só cancelando aqui, coloquei aqui, tudo bem? E analogamente, derivada em relação a y, está aqui. Certo? Igualzinho. Só troca x por y para simetria, né? De f. Então tá, ó. Temos a fórmula para as derivadas parciais. Estão aqui. A derivada em relação a x está aqui, para x diferente de zero, calculamos no slide anterior pelas regras de derivação. E no zero, deu zero, calculamos pela definição. Certo? E aqui, mesma coisa. Tudo bem? Agora, ele pede para ver se a função é de classe C1, né, no R2. Então, eu tenho que mostrar que essas funções são contínuas. Certo? Então, vamos lá. Está aqui, são contínuas. Para x diferente de 0, 0, elas são contínuas, porque elas são o quê? Um quociente de funções contínuas, então, portanto, é contínua. Agora, pro 0, 0, aí complica, porque no 0, 0, ela é uma emenda aqui, tá vendo? Qualquer vizinhança do 0, 0, ela vai pegar a parte de cima e a parte de baixo aqui. É uma mistura das duas. Uma função com chave, né? Então, nesse 0, 0, você vai ter que checar a continuidade mesmo, não é trivial. Então, tá aqui, para checar a continuidade é por limite. Então, calculo o limite desta função. Não tem problema que é derivada parcial, é uma função, como
uma g qualquer. Então, calculo o limite quando xy vai para 0, 0 da derivada parcial. Então, quando xy se aproxima de 0, 0, está aqui, ele está se aproximando de 0, 0. Ele não é 0, 0 ainda, está indo para 0, 0. Então, o que você faz? Tem que usar a fórmula de cima, certo? Porque ele está indo para 0, 0. Ele não é 0, 0. Então, eu usei a fórmula de cima, está aqui. Só escrevi de um jeito diferente. Esse x ao cubo eu separei convenientemente aqui em 2x e o x quadrado, tá vendo? Por quê? Porque essa função aqui, ela é limitada. Ela é aquela a dividido por raiz de a quadrado mais b quadrado, lembra? É uma daquelas limitadas básicas que eu falei que sempre aparecem. Então tá aqui. Ela é limitada e aqui claramente vai para zero quando x vai para zero, quando xy vai para zero, zero, certo? Então limitada vezes uma que vai para zero, que é exatamente o valor da função do zero. Olha só. Então a derivada parcial é contínua. Tudo bem? Porque o limite dela no zero deu o próprio valor dela no zero. E isso é definição de continuidade. Tudo bem? Então está aqui, logo del f del x é contínua no 0, 0 e analogamente del f del y também é contínua no 0, 0. É a mesma coisa, vai trocar x por y. Então está aqui. Como as derivadas parciais de f são contínuas no R2 inteiro, f é de classe C1 no R2 inteiro. Essa é a definição. Definição de... Desculpa, falei C2, é C1. C2 a gente não falou ainda. F é de classe C1 no R2. E, portanto, é diferenciável no R2, né? Com consequência daquele teorema. Tudo bem, gente? Então, tá vendo? Você faz por atacado isso aqui. A continuidade aqui é fácil, só nesse ponto que a gente precisou checar mesmo. Certo? Então tá, vamos para o próximo exemplo, que também eu fiz na parte 1, só que eu vou voltar na parte 2 porque a gente vai fazer mais coisas também. Então tá aqui essa função que é a raiz, tá vendo? No outro era x à quarta. Aqui é x quadrado, vai dar muita diferença. Esse aqui vai ser curtinho. Então determine os pontos em que f é diferenciável. Então vamos lá. Novamente, para x diferente de 0, 0, a raiz não zera. A raiz não zera. Então você pode calcular pelas regras de derivação, certo? Então está aqui. Calculando de novo pelas regras de derivação. Bem parecido com o anterior. Percebe uma coisa, né? Se você, a mesma coisa no outro exemplo. Se você esqueceu aqui que no 0, 0 não vale, mas essa fórmula já vai te alertar, tá vendo? No 0, 0 nem faz sentido essa fórmula. Assim como no outro, ó, vou voltar para o outro que eu esqueci de comentar. Tá vendo? No outro essa fórmula nem faz sentido no 0, 0. Então algo está errado no 0, 0. Errado é que você não podia usar as regras de derivação. Você tinha que usar a definição mesmo, certo? Como nós fizemos. Então tá aqui, aqui é a mesma coisa. No 0, 0 nem vale a fórmula. Então você tem que checar pela definição, tá? Porque não vale a regra da cadeia. Aqui não é derivável. Não é que não vale a regra da cadeia, você não pode aplicar, porque a raiz não é derivável no 0, 0. No 0, que ocorre somente no 0, 0. Bom, então tá aqui. Pela definição no 0, 0, mesma coisa do outro, só que qual que é a diferença? Como o outro era a quarta, eu não precisava do módulo, porque ficava h quadrado. Aqui eu vou ter que pôr módulo, porque é só h. Então, o módulo de h quadrado era o próprio h quadrado, eu me livrava do módulo. Mas aqui não dá. Aqui aparece o módulo, justamente porque tem grau menor aqui. Moral da história. A fórmula que dá a derivada parcial é essa, e esse limite não existe, né? A direita dá 1 e a esquerda dá menos 1, certo? Então a derivada parcial não existe. E analogamente a derivada parcial em relação a y não existe, vai dar a mesma coisa, certo? Aí o que você vê? Ela tem derivadas parciais fora do 0, 0 e no 0, 0 não tem derivada parcial, certo? Agora olha só, fora do 0, 0, no R2 menos o 0, 0, que também é um aberto, isso aqui é uma função contínua, certo? Porque é uma função, um quociente, né? E de funções contínuas, fora do 0, 0. Então, as derivadas parciais no R2 menos 0, depois eu vou resumir isso, eu só estou querendo, para não apagar a fórmula.
no R2 menos o 00, elas são funções contínuas. No 00 nem tem as derivadas parciais. Então, como é que eu concluo? Está aqui. Então, no 0, f não é diferenciável no 00, porque as derivadas parciais nem existem. Aqui, ó, veja a definição de diferenciabilidade. Lembra, na definição de diferenciabilidade precisavam existir as derivadas parciais, as duas, e o limitão ir para zero. Certo? Duas coisas. Aqui nem tem derivada parcial no 00. Então, já nem precisa de limitão, não é diferenciável. Certo? Agora, no R2 menos o 00, nesse aberto grandão também aqui, menos o 00, ela é diferenciável porque ela é de classe C1, como checamos por essa forma. Isso aqui é contínua fora do 00. Então ela é de classe C1 no aberto R2 menos 0 e, portanto, é diferenciável pelo aquele teorema lá que eu falei, lá, condição suficiente. Ela é diferenciável. Certo, gente? Então, aquele teorema lá permitiu que você concluísse a diferenciabilidade fora do 00, um monte de pontos, infinitos pontos. Aí no 00 a gente fez por definição. Por sorte, nem precisamos do limitão, porque já concluímos que não é diferenciável, porque nem tinha derivada parcial, né? Se tivesse, aí você ia ter que chegar pelo limitão depois, certo? Tem que satisfazer as duas coisas, ter derivada parcial e o limitão ir para zero. Próximo exemplo. Esse aqui é um exercício da lista, 1.4, 1.5, eu não me lembro direito, mas está lá na lista. Depois eu mostro lá na lista. De novo, em que pontos essa função é diferenciável? Então, olha só, de novo, uma função com chave. Fora do 00, né, esses conceitos de diferenciabilidade, derivada parcial, limite, envolvem proximidade. Fora do 00, ela tem essa fórmula aqui. Então, pega um ponto fora do 00. Né? Ela segue essa regra. No 00, ela é zero. Certo? Então, aqui no zero, nas proximidades do zero, ela é uma mistura dessas duas coisas. Então, esse aqui é o ponto delicado, 0, 0, como sempre. Né? Nossos exemplos são todos no 0, 0, mas dá na mesma. Né? Você tem que olhar isso aqui. Nas proximidades, ela é uma mistura de duas coisas. Então, aqui é o ponto complicado que provavelmente você vai ter que usar definição ou algo mais elaborado. Aqui você faz por fórmula. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, derivadas parciais. O monitor Felipe ele fez as contas das derivadas parciais, tá? Tá lá na página do E-Disciplinas. Mas, ó, esse aqui você faz por regra do quociente. E esse aqui você faz por definição, vai dar 1. Tá? Mas estão lá as contas para quem quiser checar, mas pode tentar fazer. É um exercício até. Tenta fazer isso aqui por definição e esse aqui calculando pelas regras. É simples, são simples. E del f e del y fica assim, bem diferente uma da outra, né? Porque aqui já não é simétrico, tá vendo? Só tem x3 em cima. Então é complicado. Tem que fazer a conta mesmo as duas. Não dá para aproveitar a simetria porque não tem simetria. Tá, mas existem as duas derivadas parciais no 0, 0, que é o ponto chato que eu falei. Lembra? Ponto chato. Existem as duas derivadas parciais lá. Então tá. As derivadas existem em todo o R2. Agora ele quer saber diferenciável. Então, mesmo raciocínio. Percebe? É meio repetitivo até. É delicado, mas não foge disso. Fora do 0, 0, as derivadas parciais contínuas. São funções racionais, quociente de polinômios, tá vendo? Então, fora do 0, 0, você já sabe que vai ser diferenciável porque é de classe C1, fora do 0, 0. Já está resolvido, já parecido com os outros. O ponto chato é o 0, 0, porque aqui você não pode falar que ela é contínua, porque ela não é 1 sempre nas proximidades do 0, 0. Ela pega, né, qualquer proximidade do 0, 0, ela pegou essa outra fórmula. Então, mistura das duas, né? Você vai ter que levar isso em consideração. Então, vai ter que fazer de um jeito mais elaborado aqui no 0, 0. Certo? Tá? Eu vou escrever tudo isso, eu só me antecipei o raciocínio. Tá aqui. Aquilo que eu tinha comentado. Então, ela é de classe C1 fora do 0, 0, né? No R2 menos 0, 0. Então, portanto, é diferenciável no R2 no 0, 0. Volto lá, certo? Porque fora do 0, 0,
ela é uma função racional, quociente de polinômios. Tudo bem? Agora no 00, como é que a gente vai tratar? Temos duas opções. Primeira, mostrar que as derivadas parciais também são contínuas no 00. Aí ela vai ser de classe C1 no R2 todo e, portanto, diferenciável no R2 todo. Só que tem uma desvantagem isso. Se por acaso não for contínua, significa que ela não é C1. Mas não quer dizer que ela não é diferenciável. C1 é mais forte. É uma tentativa. Se não der C1, não significa que não é diferenciável. Tem funções diferenciáveis que não são C1. Então, talvez nesse caso, e ela não vai ser C1, tá? Não vai ser C1. Então aí você teria que checar a diferenciabilidade de qualquer jeito. Então eu já vou direto para a diferenciabilidade, certo? Porque ele está aqui. Então vou já usar a definição de diferenciabilidade calculando direto pelo limitão. Ó, repetir o limitão aqui para o caso particular 00, tá vendo? Tudo no 00. Tá aqui o limitão. Aqui substituir as derivadas parciais, del f del x é 1, del f del y é 0. Tá? Calculamos no slide anterior. A função no 00 é 0, por definição. Tá aqui, tudo aqui. E a função no hk é h3, h2 mais k2. Certo? Então tá, ó, tirando o mínimo da parte de cima, tem esse menos 1 que distribui por todo o denominador. Então tá aqui, ó. Certo? Esse menos 1. Menos 1 não, né? Menos h, né? Por isso que apareceu um h aqui e um h3 aqui, tá? Porque você multiplicou por h. Certo? Esse K zerou, tá? Só coloquei para reconhecer. Então você vai ter isso que fica isso. Agora olha só. Para mostrar que esse limite é zero, você teria que achar alguma limitada, alguma coisa assim. Só que na verdade esse limite não existe. Acho que a primeira tentativa é você tentar pegar curvas, né, para ver se realmente vai para o zero. Mas não vai. Numa curva simples já vai dar diferente de zero. Quer ver? Ó? Eu coloquei assim, como tal limite não existe, asterisco, porque eu vou explicar aqui embaixo. Ela não é diferenciável em 0, 0. Por que esse limite não existe? Vamos lá. Pega a curva TT, substitui o H e o K por T, vai ficar o quê? Ó? Menos T ao cubo, 2T quadrado. Aqui fica raiz de 2T quadrado. Então vai ficar raiz de 2 e o T quadrado na raiz é módulo de T, lembra? Módulo de t. Então, simplificando o que der aqui, esse t quadrado some com o t ao cubo, fica só t em cima e módulo de t. E esse limite não existe por causa do módulo, né? Ó, a direita vai dar... a direita significa que o t é positivo, o módulo dele é ele próprio, mas com esse menos você cancela, vai ficar menos 2 raiz de 2. E né, a esquerda vai dar mais, porque o módulo de t vai ser menos t, porque é negativo. Vai cancelar, vai ficar mais raiz de 2 sobre 2. 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Então, à direita, esse limite é uma coisa e à esquerda é outra, certo? Por isso que não existe. Tudo bem? Moral da história. Nos outros pontos, ela era diferenciável, está aqui. Mas, no 0, 0, checamos pela definição e chegamos que esse limitão não existe. Porque tem uma curva que o limite já não existe, né? Lembra, para o limite de duas variáveis existir, por todas as curvas tem que dar essa mesma coisa, né? O valor do limite. Achei uma curva que o limite não existe. Então já era, esse limite não existe. Só para... Se você pegasse a curva, ó, cuidado com aquele erro comum que as pessoas cometem aqui, né? Se você pegar a curva 0t ou t0, você vai chegar no zero. Aí você vai falar, então o limite existe. Não, não existe. Na TT já não deu zero. Percebe? Então, essa técnica de pegar curva, eu já falei isso várias vezes, mas eu sempre repito, porque sempre esse erro aparece. Essa técnica de pegar curva serve apenas para mostrar mostrar que o limite não existe, tá? Você acha duas curvas que os limites dão diferentes, ou, neste caso, uma curva só que já o limite não existe, pronto, é suficiente para garantir que não existe. Agora, para mostrar que existe, normalmente é tentar achar limitada e tudo mais. Certo? Você tem até funções limitadas aqui, mas o que vai ficar do lado delas não vai para zero. Então não adianta, aquele teorema você não consegue aplicar do limitada vezes 1 que vai para zero. Certo? Podem tentar que não vão conseguir.
Bom, então tá, temos mais esse exemplo que é da lista, né? Como eu disse, o monitor fez as contas aqui, ele vai subir. Quem não, né, principalmente as derivadas, né? Dá para vocês checarem. Mas tentem fazer, porque é um bom exercício. Agora vamos. Essa condição suficiente era o mais difícil que eu fiz, né? Por isso que eu fiz primeiro, porque vocês estão descansados aí, agora já devem estar um pouco cansados, então eu vou para a parte fácil, que é a condição necessária, ou seja, um pré-requisito para uma função ser diferenciável, né? É necessário ter uma coisa aqui para ela ser diferenciável, ou seja, se não tiver essa coisa, você conclui que não é diferenciável, é o contrário do outro. O outro era uma condição suficiente. Se a função tivesse isso, que era ser de classe 1, você garantia diferenciabilidade. Agora é o contrário. Se a função não tiver isso, que é a continuidade, ela não é diferenciável. É para mostrar quando uma função não é diferenciável. Então está aqui. Se ela for diferenciável num ponto de A, então ela é necessariamente contínua nesse ponto. Moral da história, se ela for descontínua no ponto, ela não é diferenciável. Certo? Então você serve para você mostrar que a função não é diferenciável, ou seja, ela não é contínua. É mais fácil mostrar que ela não é contínua. Então é uma tentativa. Opa, essa função aqui não é contínua. Então nem precisa de limitão, já garante que ela não é diferenciável, certo? Essa parte é fácil. O anterior era mais difícil, por isso que eu comecei com ele. Então tá, só para dar um exemplo, pega essa velha conhecida nossa. Lembram dela? Essa era uma função que era difícil achar, difícil não, né? Mais ou menos difícil achar curva que dava descontinuidade dela, que o limite não existia. Porque se você pega várias curvas, a gente fez em aula, na aula presencial, se você pegar todas as retas, ela é contínua por todas as retas, mas se você pegar a curva t quadrado t, o que vai acontecer? Você pega o x vai virar quadrado, né? T quadrado t vai ficar t a quarta, aqui também vai ficar t a quarta, vai ficar t a quarta sobre 2t a quarta. Cancela esse t a quarta, vai dar meio. Constante igual a meio. Então, quando você fizer o limite quando t vai para zero, isso não vai dar zero. Vai dar meio. Então, isso mostra, só essa curva já mostra que ela é descontínua, né? Na verdade, esse limite no 0,0 nem sequer existe. A gente fez isso em aula, tá? Dá uma olhada no caderno que está feita. Foi uma das últimas aulas presenciais, certo? Que esse limite aí não existe. Então, você sabe que essa função no 0,0 ela é descontínua. Então, não precisa checar nada. Não vai ser diferenciável no 0,0. Nem precisa do limitão, não precisa de C1, não precisa nada. No 0,0 você já sabe que ela é descontínua. Então, essa parte é fácil. Então, olha só. Mas eu calculei as derivadas parciais só para ver nos pontos que ela é diferenciável, né? Então, ó, ela tem derivada parcial até, você pode calcular pela definição no zero, tem derivadas parciais. Fora do zero você calcula por regra de derivação. Tá aí. Ela tem as derivadas parciais, ela é até bem comportada. Mas, o que você conclui? Fora do zero, zero, polinômios. Polinômio por polinômio. Ou seja, contínuas. As derivadas parciais são contínuas fora do zero. Então, elas são de classe C1 no R2 menos zero. São de classe C1. Então, no R2 menos zero, elas são diferenciáveis por aquele primeiro teorema de hoje. Agora, não vou usar a derivada parcial para concluir no zero. Eu vou usar direto a função. Por quê? Olhando para a função, a gente já sabe que ela é descontínua. Então, no zero, zero não vai ser diferenciável. Deixa eu só ver como eu escrevi aqui. Aqui. Resumindo, em R2 menos 0, 0 ela é diferenciável, pois é de classe 1. Foi aquilo que eu falei, certo? Polinômio por outro polinômio, as derivadas parciais. No 0, 0, ela não é diferenciável, pois ela não é contínua. AF, certo? Não estou checando as derivadas parciais. AF. Aquele teorema anterior, ó, vou até voltar. É para F. Se a F não for contínua, ela não é diferenciável. Então tem que olhar para F para usar aquele teorema. Então essa F não é contínua no 0, 0. Portanto, ela não é diferenciável no 0, 0. Tá aí. Então, ela é diferenciável apenas no R2 menos 0, 0, porque é de classe C1 lá. Certo? Então, percebe? Esse teorema é bem mais fácil da continuidade, né? Mas só serve para descartar a diferenciabilidade, certo? Se ela fosse contínua, a função, aí eu não conseguiria descartar. Aí eu checaria por limitão,
certo? Igual eu fiz aquele exemplo anterior, tá? Então, ó, tá bem completo esses exemplos, tem de tudo. Tá faltando só uma coisa, mas eu vou fazer na quinta, porque senão isso aqui vai ficar gigante. Muita coisa para assimilar, porque no slide vai muito rápido, porque já está tudo escrito, não preciso escrever. Isso aqui vai uns 10 minutos só para escrever essas funções, né? Na lousa, por exemplo. Então, a gente ganha tempo com o slide. Então tá, para finalizar, só um resumo em forma de observação. Então, ó, resumindo, se a f for C1, você consegue concluir que ela é diferenciável, foi o primeiro teorema, certo? E se ela for diferenciável, você consegue concluir que ela é contínua. É o segundo teorema de hoje. Então, hoje a gente trabalhou com essas implicações. É isso que vocês têm que guardar. Ah, eu quero mostrar que é diferenciável? Bom, então se eu mostrar que é de classe 1, eu garanto. Legal. Agora, se ela não for contínua, aí eu concluo que ela não é diferenciável, porque toda diferenciável é contínua. Esse é o teorema 2. Tudo bem? É assim que usa. Um é para descartar e o outro é para concluir. Certo? Então não vou misturar. Nada disso volta. Contínua não implica diferenciável, diferenciável não implica sem um, como eu comentei. É só nesse sentido. Vou aqui para. Acho que no próximo slide já estão os exemplos. Aqui. Esse é exemplo de uma contínua, mas não diferenciável. Lembra? Isso aqui é contínua porque se você tira o x, fica limitada a x2, x2, y2. Limitada, vezes uma que vai para zero, vai para zero. Então, essa é contínua. É o exercício da lista 2 que o monitor fez, tá? Continuidade. Então ela é contínua. Mas acabamos de ver que ela não é diferenciável, lembra? Checamos pelo limitão, que não existia o limitão, lembra? Então essa é um exemplo de contínua que não é diferenciável. Agora, o exemplo de diferenciável que não é C1 é uma função que tem que ser um pouquinho mais complicada. Essa aqui. Se você usar, eu até queria que vocês pensassem nele antes da aula de quinta, que eu vou fazer, como eu disse, eu vou fazer ao vivo esse exercício e tirar dúvidas, porque eu acho que essa parte é bem mais delicada, mas eu gostaria que vocês pensassem. É o exercício 4.1 da lista 2, tá? Ele está aqui. Ele é um exemplo de uma função que é diferenciável, então calcula as derivadas parciais, mostra que é diferenciável no 0, 0, usando o limitão, certo? Eu vou fazer depois, mas é melhor vocês pensarem antes, vocês vão aproveitar mais. Então ela é diferenciável porque o limitão vai ir para zero, vocês vão ver isso. Porém, as derivadas parciais não são contínuas no 0, 0. Você calculando o limite das derivadas parciais, vocês vão ver que vai dar diferente. Uma delas, se eu não me engano, é em relação a x, que não vai dar contínua. Então ela não é de classe C1. Então, isso prova que C1 é mais forte. Tem função diferenciável que não é de classe C1. As derivadas parciais não são contínuas, certo? Certo? Não confundam, né? Estou falando C1 são as derivadas parciais contínuas, é mais forte. Não confundam com a f ser contínua, isso é mais fraco. F contínua é mais fraco que diferenciabilidade. Derivadas parciais contínuas, que significa C1, é mais forte que diferenciável. Tá? Não confundam isso. Tudo bem, gente? Então, na próxima aula de quinta, que se eu resolver o problema da internet farei ao vivo, a gente vai discutir esse exemplo, porque ele é difícil. Mas eu gostaria que vocês pensassem antes, que vão aproveitar mais, porque aí vocês vão sentir a dificuldade de mostrar as coisas, né? Deixa eu ver se acabou. Acabou. Só vou mostrar a lista, onde ele está. Cadê? Lista 2. Aqui. Está na parte extra, tá vendo? Justamente porque são exemplos mais difíceis. Então eu farei esse exemplo na quinta, desculpa, no horário de aula, e tirarei dúvidas também nessa parte de diferenciabilidades, porque eu vou dar uma atividade valendo nota sobre diferenciabilidade, mas com o intuito de vocês trabalharem com essas coisas, porque se deixar acumular, vai dar problema, porque essa é a parte mais delicada. Tem que saber bem para poder seguir com as coisas, porque tudo agora vocês vão ver. Se f é diferenciável, vale alguma coisa. Tudo vai girar em torno da diferenciabilidade. Por isso não quero deixar acumular. Vou fazer uma atividade valendo nota. Não é complicado, é mais para fixar esses conceitos e para a gente poder prosseguir com o curso, certo? Então tá, até quinta, né, com esse, onde eu tentarei fazer essas coisas ao vivo, tá? Não gravada como agora, mas como eu disse, problemas com a internet. Então até mais.